Entidade veio nos alertar. Oi, Ana, meu nome é Fulana, sou muito fã do canal de vocês. Atualmente moro no Japão, mas essa história aconteceu enquanto ainda estava no Brasil. Por favor, use nome fictício, afinal... Tá, eu não vou falar, mas espero que você não cite, porque quem quiser que use nome fictício, gente, por favor, já troque os nomes. Não coloca o nome aqui e depois peça pra mudar, porque aí minha cabeça vira um furdunço aqui, no fim acabo falando e eu não me responsabilizo. Enfim, era véspera de Natal de 2007, morava em Sorocaba, São Paulo. Seria o primeiro Natal que passaria sem a minha mãe, pois ela havia falecido no mês de fevereiro e o primeiro da minha filha que tinha apenas 2 meses. Ah, tá, pera, seria o primeiro Natal que passaria sem a minha mãe, porque ela tinha falecido em fevereiro, e também seria o primeiro Natal da minha filha que tinha apenas 2 meses. No entanto, para mim era um dia muito triste. Enquanto todos estavam preparando a ceia, felizes, eu só conseguia chorar de saudades da minha mãe. Uma tristeza enorme invadia o meu peito. Chegou a noite, a casa cheia, mais os parentes da minha cunhada. No caso, eu morava na casa dela. O meu marido estava no Japão. Já tinha passado da meia-noite, lembro porque meu vizinho chegou com uma música alta no carro lá fora, enquanto eu fazia minha filha dormir, todos conversando lá fora e eu no quarto. De repente ficou um silêncio. Não entendi direito. Daqui a pouco minha cunhada chega aos prantos na janela. Ei, sua mãe tá aqui. E eu, como assim? Daqui a pouco, devagarzinho, chega a cunhada dela. Ela é médium e sempre que ela bebe um pouco, a entidade desce nela. Daqui a pouco, devagarzinho, chega a cunhada dela na janela e fala: Hey, oi, que saudades. Eu fiquei em choque, sem entender. Só sei que deu para escutar que a entidade estava pedindo permissão se podia entrar na casa, pois minha mãe queria me ver. Minha cunhada deixou e ela veio rápido e dizia: Vem logo, ela tá lá. A entidade interveio. Você esqueceu que ela anda devagar? Minha mãe teve câncer, por conta disso ela foi perdendo os movimentos das pernas e só usava andador. E a entidade disse: Você esqueceu que ela anda devagar? Quando ela entrou e me viu, disse: Como queria conhecer a minha neta. E acariciou a cabecinha e o rostinho dela e sentou no chão de frente para mim, dizendo: Não queria morrer naquele momento. Foi muito difícil aceitar. Que fiquei no túmulo sentada. Não queria deixar vocês. Somos em 4 filhos. Falou mais algumas coisas que só eu sabia. E foi aí que a entidade veio e disse que se chamava Bambina e que tinha que dar um recado muito importante, que a minha irmã, que sofria de depressão depois que a minha mãe se foi, e piorou. Não, minha irmã, que sofria de depressão depois que a minha mãe se foi, ela piorou. Então, ela já sofria de depressão, depois que a mãe morreu, ela piorou. Bom, um recado, aí a entidade disse que tinha que dar um recado muito importante. Disse que minha irmã, iria se matar naquela noite. Iria se matar naquela noite com o filho, que era para cuidar muito bem dela, orar muito, porque ela não estava bem. Ficamos perplexos e minha irmã estava ali. Dizia que não ia fazer isso, não. A entidade foi até ela e dizia algumas belas palavras, acariciava ela, e sempre dizendo para cuidar muito bem dela, pois ela tinha 2 caminhos a escolher, o lado da felicidade ou o lado obscuro. Seria uma escolha dela. A entidade ficou até o amanhecer, conversou com cada um, dizendo umas verdades e conselho, até que disse que tinha que ir. Pediu para todos que fizessem um círculo em torno dela e rezasse o Pai Nosso, que ela ia. A cunhada da minha cunhada voltou e ficou assustada e dizia: Por que vocês estão me olhando desse jeito?
Aí contamos o ocorrido e ela morre de medo dessas coisas e nem acreditava no que havia acontecido, pois não lembrava de nada. Bom, esse foi meu relato. Tentei encurtar o máximo possível para não botar muitos detalhes, para que não ficasse muito comprido. Espero que tenha gostado. Gente, a entidade ficou a noite inteira falando com todo mundo. Você teve ali um recado, um oi da sua mãe. Foi bom, foi legal. Foi raro. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro. Minha mãe falecida me enviou flores. E é uma moça que nos conta. Deixa eu só ver, é outra moça. Olá, Aninha Assombrado, sou fulana, adoro ouvir os relatos e mais ainda de sentir como vocês são uma família abençoada e cheia de amor e do bem. Vou contar uma história linda, de laços eternos de amor de mãe. Eu sou uma moça de 52 anos de São Paulo. Percebi que você, Aninha, é tão amiga ou ligada à sua mãe como fui da minha mãezinha. Minha mãe era muito abnegada, muito bondosa, muito correta, muito religiosa. E como costumo dizer, Deus anda chamando primeiro os bons, para ver se os danadinhos ainda tem jeito, dando mais chance aqui. Minha mãe morreu com câncer de pulmão, aos 62 anos, em 2006, e nunca perdeu a fé nessa via crucis dessa jornada. Eu já era casada, já tinha meus bebês, um casal de gêmeos e mesmo aos 37 anos me senti muito órfã. Minha melhor amiga havia ido embora. Sinto muitas saudades que me sufoca mais ainda em datas especiais, como o aniversário dela de nascimento, de sua morte, nos aniversários dos meus filhos e com muita força sinto sua falta no dia do meu aniversário de cada ano. Como em todos os anos, no meu aniversário, em setembro de 2021, falei em voz alta, mas sozinha. Nossa, mãe, quanta saudade de você. Sei que está comigo, mas sinto muito sua falta. Bom, pessoal, desculpa. É difícil, né, ler esses assuntos assim, mas agora eu corto, tá? Vamos continuar. Vamos tentar continuar. Bom, vamos lá. E naquele dia eu fui trabalhar normalmente. À tarde, meu irmão me liga falando que havia plantas no apartamento que colocamos para alugar e que o inquilino anterior havia largado essas plantas. E se eu queria? Eu teria que retirá-las, sabe? Pois estava para entrar um novo inquilino. Era um vasinho com cacto, que estava murchinho pela falta de água. Um vasinho com bambu, que estava amarelo, meio morrendo já, e uma orquídea branca, que apesar da falta de cuidado e mesmo sendo muito frágil, estava linda, inteira. Falei que ele trouxesse para a empresa as plantinhas para que eu tentasse salvá-las. Quando ele chegou com as plantas, um pensamento surgiu na minha cabeça. Filha, essa flor é o meu presente. Usei o seu irmão para entregá-la para você. E aí eu entendi o porquê de uma frágil orquídea haver resistido melhor do que um cacto e um bambu. Minha mãe havia cuidado dela, Ana. Eu e ela amamos flores e ganhei a orquídea no dia do meu aniversário de 52 anos. Tratei das plantas, uma funcionária levou o cacto, consegui salvar o bambu, que já estava verdinho, e a minha orquídea ainda está linda. Amor de mãe é para sempre. Minha mãe sempre foi muito cuidadosa conosco e mostrou que continua cuidando de nós, mesmo após sua partida. E esse foi o relato, Ana. Um beijo para você, para o Matheus, bebês, pets. Continue abençoando, que Deus continue abençoando o seu lar e o seu canal. Com carinho, fulana. Um beijo para você, muito obrigada. E é verdade, gente, é verdade. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro. Escolas de inglês assombradas. A moça que nos conta esse relato tem 28 anos, é professora de inglês há quase 9 anos e já lecionou em 4 escolas de idiomas.
sendo que em 3 dessas escolas ela presenciou algo sobrenatural. Na primeira escola que ela deu aula, portas batiam sozinhas, alarmes eram disparados sem ninguém ativá-los e outras coisas mais. Ela conta que um dia estava tomando conta da recepção, porque ela estava sozinha ali na escola, quando ouviu uma porta lá dos fundos bater. Só que, por exemplo, a janela dessa sala que ficava nos fundos da escola, onde a porta bateu, a janela estava fechada. Todas as janelas estavam fechadas porque estava chovendo, portanto não havia corrente de vento para essa porta bater sozinha. Quando ela foi até essa sala para abrir a porta, aí que ela constatou que a janela estava fechada. E no mesmo instante que ela estava ali naquela sala dos fundos, onde a porta bateu, no que ela abriu a porta dessa sala, a porta da sala na frente da recepção bateu também. Aí ela correu para essa sala da frente para abrir a porta e viu que a janela também estava fechada. E assim que ela virou as costas, as 3 portas, porque ali havia 3 salas de aula, e as 3 portas, bateram. Nessa hora ela já estava orando, já estava ali rezando, e quando ela foi lá e abriu as 3 portas das 3 salas, todas as janelas estavam escancaradas. O que era impossível, porque as janelas eram daquelas antigas de correr e elas tinham um trinco. Bom, ela fechou tudo, secou as salas, porque estava chovendo, entrou chuva, orou na escola inteira e engoliu o medo, porque ela teria que ficar sozinha ali até a noite. Na segunda escola em que ela lecionou, foi pior ainda. Ela conta que na escola inteira tinha câmeras de segurança, porque o dono tinha um outro comércio, então ele ficava no outro local, mas queria ver o que acontecia na escola também, já que ele não tinha tempo de ficar na escola, E nessa escola sempre relatavam, tanto funcionários quanto alunos, relatavam coisas sobrenaturais que aconteciam ali. Mas o fato mais estranho aconteceu numa noite em que ela dava aula, por volta das 8h30 da noite. Durante a aula, uma das alunas teve o cabelo levantado e puxado por algo invisível. E em seguida, a porta abriu e fechou sozinha, como se quem tivesse puxado o cabelo dela tivesse saído correndo pela porta. Passado alguns minutos depois disso, 2 alunos que estavam sentados perto da janela, os 2 olharam ao mesmo tempo para a janela e disseram que viram algo passando. Ela disse que não deu muita atenção ao que eles disseram, afinal o dono da escola já estava ficando meio bravo com essas histórias de fantasmas e proibiu todos os funcionários de darem corda para esse tipo de assunto. Quando a aula dela terminou, por volta das 9 horas da noite, ela foi até a recepção para entregar a lista de presença da sala de aula dela, quando encontrou a recepcionista chorando. Ela chorava muito e contou que por volta das 8h30 da noite, ela escutou alguém chamando por ela lá na sala dos fundos, onde outro professor estava dando aula. Mas quando ela chegou lá, ela não viu ninguém. Só viu a maçaneta da porta desse outro professor mexendo freneticamente, como se alguém estivesse tentando abrir essa porta. E então ela ouviu um urro de dentro dessa sala, mas foi tão forte, tão alto, que ela tomou um susto que chegou até a cair para trás. Ela caiu no chão. Dentro da sala desse outro professor, no mesmo instante, ele e os alunos relataram que alguma coisa pulou a janela e arrebentou as persianas. A coisa invisível saltou para o corredor de fora e correu até a frente, correu até a recepção. E ela diz que sabe disso porque foi o que os alunos dela relataram que viram. Lembra que os 2 alunos olharam ao mesmo tempo para a janela e disseram que viram algo passando? E ela diz que enquanto elas estavam conversando a respeito disso ali na recepção, ela e a recepcionista, quando elas estavam conversando, um relógio despencou da parede e quase caiu na cabeça de um aluno. A partir desse dia, vários alunos começaram a relatar que viam uma criança japonesa correndo pela escola. Mas isso ela já não sabe se é verdade ou invenção. Já na terceira escola, ela conta que objetos se moviam na frente das pessoas. Eles ouviam espirros em cômodos totalmente vazios, viam vultos, sentiam um cheiro de podre em alguns pontos da escola e também pingava larvas do teto.
Na verdade, eles não viam de onde vinham as larvas. Quando eles olhavam para o chão, lá estavam elas. Elas caíam do teto, mas não tinha furos no teto, não tinha de onde elas caírem de lá de cima, mas elas, como se materializasse lá em cima e caísse um monte de larva no chão. E mesmo após uma dedetização, as larvas não paravam de aparecer. Enfim, ela está chegando à conclusão de que escolas de inglês têm imã para espíritos. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor, além do like, é claro. Com quem você está falando? Terceiro relato. Minha avó, falecida há quase 2 anos, mais precisamente 1 ano e 8 meses de falecimento, era uma pessoa muito amável com todos. Mas ela tinha uma vizinha que era sua melhor amiga, quase sua filha. Elas sempre estavam juntas, uma ia na casa da outra, até porque as casas eram quase no mesmo terreno, apenas uma cerca dividia. E para facilitar, foi instalado um pequeno portão para que a minha avó pudesse chegar mais facilmente na casa dessa vizinha para poderem conversar e tudo mais. Enfim, a amizade entre as duas era realmente algo invejável. As duas eram muito amigas mesmo, porém, por um golpe cruel que a vida deu, a minha avó acabou falecendo e deixou essa vizinha totalmente desamparada, pois havia perdido sua melhor amiga. Mas veja só como são as coisas. Na primeira semana de falecimento da minha avó, algumas coisas começaram a acontecer envolvendo essa vizinha. O próprio companheiro dela presenciou várias vezes ela conversando com alguém na sala de sua casa durante a noite. Porém, ela não via ninguém, apenas a sua companheira falando sozinha. E ele chegava a pedir, e perguntar para ela, com quem você está falando? E ela respondia, com a fulana, ela está aqui comigo. Ele simplesmente pensava que ela estava ficando louca. Inclusive dizia para ela, você só pode estar louca, pois se ela morreu não faz 1 semana, como é que ela pode estar aqui com você? Mas ela está, dizia essa vizinha a seu companheiro. O ponto mais intrigante da história está no tal do portão, pois por não haver necessidade de manter o portão aberto para que a minha avó passasse, pois havia falecido, essa vizinha passou a mantê-lo trancado com cadeado. Mas, durante essas tais conversas que mantinha com a minha avó, que se repetiram por vários dias, a minha avó teria revelado à sua amiga que o portão estava aberto e avisava para que fosse fechado novamente com cadeado. A vizinha dela não informava ao seu companheiro, mas ele, incrédulo, respondia que o portão estava trancado com cadeado, pois ele mesmo havia fechado. Com um pouco de insistência, ela pedia para ele ir pelo menos dar uma olhada. E quando chegava lá, realmente o portão estava aberto e com o cadeado solto. Ele não acreditava no que estava vendo. Voltava espantado para dentro de casa e sem palavras. Após alguns dias se repetindo tal feito, os dois decidiram se mudar. Talvez com medo do que acontecia todos os dias, não sei dizer. Esse foi o relato. Espero que tenham gostado. Um beijo, Ana, um abraço ao Matheus e aos filhotes. Muito obrigada, um beijo para você. Coisas estranhas. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor, além do like, é claro. O tio maledito da minha mãe. Vamos ver. Não tem relato muito curto aqui, então esse daqui é médio longo também. Olá, Aninha, tudo bem? Comigo tá tudo ótimo, graças a Deus. Eu me chamo Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Tenho 23 anos e moro no interior da Bahia. Esse é o meu primeiro relato. Eu conheci o canal através de uma amiga minha em 2020. Ela compartilhou comigo o vídeo do relato número 200, o Pacto, pois ela sabe o quanto eu amo esse tema. Sempre gostei de assistir filmes, documentários e tudo que envolve o sobrenatural, principalmente o que abrange aí o tema dos pactos, de possessão e tal.
Fui maratonando o canal e já me apaixonei logo de cara. Assisti alguns relatos de Maledite, me interessei muito e assisto sempre que posso, fazendo ali os afazeres domésticos ou no trabalho. Esse final de semana que passou, eu viajei para a casa dos meus pais, que fica na zona rural, em outro município. Eu morei lá até os meus 17 anos. Quando terminei o ensino médio, eu vim morar na cidade onde estou atualmente. Mesmo morando em outra cidade, eu ainda não transferi o meu local de votação, por pura preguiça. Então, toda época de eleição, eu viajo para lá para poder votar. Estava conversando com a minha mãe sobre os relatos de Maledite, até que ela começou a contar algumas coisas do passado. E eu me lembrei que quando criança, ela chamava um tio dela, o maledito da história, que é vizinho nosso, de feiticeiro. Então, eu a questionei do porquê que ela chamava ele assim. E ela me contou a história que eu vou relatar aqui. Se houver nomes no relato, já estará devidamente trocado, pode ler tranquila. Ok, obrigada. Bom, eu vou resumir, eu espero que você e todos do canal entendam. E desculpa se ficar muito longo. Tá tranquilo, vamos lá. Cadê? Desde que eu me entendo por gente, esse tio maledito é brigado com a minha avó. Irmã dele. Ah, é um tio-avô. Ele é brigado com a minha avó, que é irmã dele, brigado por causa de terreno. Eu não vou nem falar que é herança, pois os meus bisavós não tinham os terrenos nos nomes deles. Eu não sei explicar direito o que é, mas antigamente a terra era livre, não tinha dono, então construía lá quem queria. Hoje em dia não é mais assim, né? Pois todos já registraram em cartório cada terreno em seu nome, já tem várias casas e tal. Mas antigamente, por se tratar de um povoado que estava começando ali a povoar, as pessoas chegavam e construíam suas casas. Quando minha mãe se juntou com meu pai, eles construíram a casa deles a uns 50 metros de distância da casa da minha avó, e o maledito morava em frente à casa dela. Segundo minha mãe, onde eles construíram a casa deles era um local onde ninguém queria construir, pois existia um murundu, que é um cupinzeiro. Então as pessoas achavam que a terra ali era fofa e a casa não ia se sustentar ali. O meu pai não é do mesmo lugar que a minha mãe, então quando ele foi morar nesse povoado, o maledito era contra. Aí começou mais intrigas ainda por meu pai não ser parente e construir casa onde seria da herança dos pais dele. Tipo isso. Mas, Ana, minha mãe é parente, então logo ela tem todo o direito de construir a casa lá. E como eu já falei, naquele tempo o terreno não tinha dono, então não tinha o porquê dessas intrigas. Mesmo com as intrigas do maledito, os meus pais construíram e começaram a vida ali. Nesse tempo, eles já tinham a minha irmã mais velha e logo depois eu vim. Ana, o meu pai sempre foi muito farturento. O que é farturento? Meu pai sempre foi muito farturento. Sempre quando ia fazer compras para casa, de fartura, é isso? Sempre quando ia fazer compras para casa, ele sempre levou bem mais do que precisava. Ele mesmo fala que não gosta de nada pouco. Nesse tempo, ele tinha um bar do lado de casa e, segundo minha mãe, era bem movimentado, vendia bem. Ele também era pedreiro e nunca faltava serviço para ele. Minha mãe me contou que certo dia, varrendo o terreiro, o quintal que fica em frente de casa, o terreiro, que era o quintal que fica em frente de casa, ela viu uma areia estranha que não era do quintal, pois a cor era diferente. E ela falou que essa areia estava no chão como se alguém tivesse despejado ali em frente à casa, perto da calçada. Minha mãe viu e achou estranho, mas não ligou. Varreu seu terreiro e seguiu a vida. E do nada, tudo que eu comentei acima mudou. O bar quase não tinha mais clientes, meu pai não conseguia muitos serviços de pedreiro, que poderia ser dele. Ele não conseguia comprar muita coisa para dentro de casa mais. Minha mãe falou que às vezes ele ia fazer compra e só comprava pouquinhas coisas. Às vezes só 1 quilo de cada alimento para passar o mês. Como tudo mudou assim da água para o vinho? Ou do vinho para a água? Eu era pequena, mas me lembro desse tempo. Às vezes a minha mãe dividia um ovo para mim e para minha irmã.
Tinha dia que a minha mãe mandava, ou eu ou a minha irmã, para almoçar na casa da minha avó, pois a comida que tinha na nossa casa não daria para nós 4. Eu me lembro que nesse tempo, até um biscoito recheado, quem comprava para minha irmã e para mim eram os meus avós, porque lá em casa não tinha nenhuma bolacha, água e sal para lanchar. Eu cresci comendo café com farinha e amava, mas hoje eu não gosto mais. Minha mãe hoje em dia é evangélica, mas naquele tempo ela não tinha religião. Acreditava em Deus, mas não ia a nenhuma igreja. Então, depois de ter passado por tudo isso, eles resolveram ir a uma benzedeira, que eu vou chamar aqui de Maria. E lá tiveram a revelação de tudo o que estavam passando. Minha mãe disse que a Dona Maria incorporou, mudando a voz e a feição. A entidade que incorporou a Dona Maria, falou para ela que aquela areia que ela viu em frente de casa era terra de cemitério, que fizeram um trabalho para os meus pais passarem fome e dificuldade dentro de casa. Minha mãe disse que ficou em choque, pois como a entidade ia saber? Disse sem ela ter falado nada, sabe? Como que a entidade ia saber disso sem ela ter falado nada? Da areia no terreiro, só ela sabia. Bom, e a entidade falou para minha mãe que quem fez esse trabalho foi um homem que gostava de usar chapéu e que tinha uma vaca holandesa de estimação que havia morrido. Minha mãe lembrou na hora que quem gostava de usar chapéu e tinha uma vaca holandesa que havia morrido era o tio dela, o maledito. Ana, como pode um ser humano ser tão ruim assim? É o que eu me questiono também. Como que você faz trabalho para que a sua própria sobrinha passasse necessidades dentro de casa? Eu fiquei horrorizada quando minha mãe me contou essa história, pois eu não sabia. Eu falei no início do relato que eu ouvia minha mãe chamar ele de feiticeiro, mas eu não sabia o porquê que ela o chamava assim. E a entidade perguntou se os meus pais queriam mandar de volta para o maledito o trabalho. E o meu pai respondeu que não gostava e não ia mexer com essas coisas de trabalho, não. Mas como existe a lei do retorno, todo o mal que ele desejou e fez para minha família, voltou para a família dele. Pois um tempo depois, a filha do maledito começou a ter dificuldades em casa. Começou a passar fome, a ponto do maledito ter que comprar as coisas para a casa da filha que era casada e tinha 2 filhos. Minha mãe conta que certa vez o meu pai chegou bêbado em casa e chegou gritando, falando que tinham feito macumba para eles. Depois pegou o carro e saiu de novo. Minha mãe fala que foi para o quintal do fundo de casa e naquele tempo não tinha muro para dividir uma casa da outra. Era apenas uma cerca de arame farpado e dava para ver o fundo da casa dos vizinhos. Então minha mãe viu o maledito e a mulher saindo de dentro do mato. Porque como é um povoado, o fundo da casa de muitos, principalmente naquele tempo, era uma mata fechada. E a minha mãe desconfiou, pois eles saíram segurando uma bacia, um atrás do outro. Mas ela ficou na dela. Ela disse que no outro dia foi olhar e do lado da cerca tinha um buraco aberto e tampado. Como se a pessoa tivesse cavado para alguma coisa e logo em seguida tampado. Ela disse que na hora que viu, ela relacionou uma coisa com a outra, pois não era como o maledito e a mulher entrarem numa mata com uma bacia. Então ela entregou nas mãos de Deus. Tempo depois, quando ela começou a frequentar uma igreja evangélica lá da região, uma irmã da igreja revelou para minha mãe que fizeram um trabalho na Mata Virgem para os meus pais se separarem e acabar com a vida da minha mãe. Aí eu fico me perguntando, como que o meu pai sabia que estavam fazendo um trabalho? Ele sentiu alguma coisa? Ou como a entidade falou com ele e com a minha mãe aquele dia, ele só jogou para fora quando estava bêbado? Eu não sei. Minha mãe disse que tanto o maledito como os filhos passavam em frente de casa e gritavam, larga ele! Mas tempo depois, a filha do maledito se separou do marido. Coincidência? Acho que não. Mas na vida é assim, tudo que você faz ou deseja para alguém, volta para você ou para alguém próximo seu. Ninguém sai dessa vida sem pagar. No caso do maledito, todo o mal que ele fez e desejou para minha mãe, voltou contra ele. E no fim de tudo isso, quando eu tinha 7 anos, teve uma briga entre o maledito, o filho dele e o meu pai, por causa de terreno. Eles covardemente se juntaram e agrediram meu pai.
Eu lembro até hoje da cena do meu pai no chão e eles batendo nele. E nesse tempo em que o meu pai estava apanhando, a minha mãe, que estava sentada na calçada de casa sem ter o que fazer, foi empurrada pela prima dela, filha do maledito. Minha mãe caiu com o peso todo em cima da perna direita, chegou a ter uma fratura. Quando as pessoas perceberam que a minha mãe estava no chão falando que a perna estava fraturada, aí pararam de bater no meu pai e simplesmente foram embora. Meu pai ficou todo machucado, minha mãe com a perna quebrada. Como minha mãe teve que ficar internada, fomos eu e minha irmã ficar na casa da minha madrinha, que é mulher do meu tio, irmão da minha mãe. Pois minha avó ficou o tempo todo com a minha mãe no hospital quando ela ficou internada com a perna engessada. E depois quando foi para Salvador fazer a cirurgia. Nós ficamos lá até minha mãe fazer a cirurgia para colocação de platina no osso. Depois, quando minha mãe teve alta, ela foi para a casa da minha avó para poder se recuperar. Minha mãe colocou o maledito e a filha na justiça e ela alegou que não empurrou minha mãe e que ela tropeçou e só fraturou a perna porque tinha doença nos ossos. Mas, Ana, minha mãe não tem doença nenhuma nos ossos. Ela já fez vários exames. E ela já fez vários exames com 17... Acho que há 17 anos ela faz exames, eu acho. E nunca deu nada. Porque ela fraturou o fêmur quando tinha 17 anos, enquanto estava deitada na cama. Como? Ela fraturou o fêmur quando tinha 17 anos, enquanto estava deitada na cama. Isso mesmo, ela estava deitada na cama e o osso da coxa dela simplesmente quebrou. Mas isso é história para um outro relato. E ela não tem problema nos ossos? Isso daí já é outra coisa sobrenatural também, então. Porque, ó, ela já fez vários exames quando ela tinha 17 anos. Porque quando ela tinha 17, o osso simplesmente quebrou enquanto ela estava deitada na cama. Aí foram fazer exame para ver o que tinha e não tinha nada. Agora também fiquei curiosa. Isso é história para um outro relato. Então, aí tem coisa também. Cadê? Bom, no fim, minha mãe ganhou na justiça e o maledito teve que arcar com as despesas da fisioterapia da minha mãe e pagar uma indenização a ela. E novamente minha mãe foi revelada na igreja que a fratura que ela sofreu na perna foi para livrá-la da morte. Daquele tempo para cá, nunca mais soubemos de nada do maledito. São tantas coisas que algumas eu nem são tantas coisas, na verdade, que algumas eu nem coloquei aqui para não ficar um relato enorme. Eu era pequena, eu lembro vagamente dos detalhes, pois algumas coisas que eu contei aqui, umas a minha mãe me contou, outras eu fui lembrando enquanto escrevia o relato, mas eu espero que tenha ficado de fácil entendimento. Desculpa qualquer erro e se o relato ficou grande. Um beijo para você e para os assombrados e até mais. Um beijo para você, muito obrigada. Olha só, picuinha e não sei o quê. Ai, gente, não tem necessidade, não é? Ai, pra que fazer isso? Vamos viver a vida sem intrigar ou sem desejar o mal pros outros, né? Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro. O Senhor no trenzinho. Vamos ler. O Senhor no trenzinho. Não tem nomes no relato. Oi, Ana, Matheus e Assombrados. Me chamo Fulana e amo o canal. Vou contar um relato curtinho que aconteceu comigo quando eu tinha 10 anos. Eu fui na praça num domingo de noite e tinha aquele trenzinho da alegria, sabe? Que fica dando voltas no centro da cidade com os personagens Homem-Aranha, Batman, Ursinho Puff, Emília, Fofão, Fonfon... Carreta Furacão, mais ou menos assim. Minha família me levava direto lá, pois eu e meu irmão mais novo gostávamos muito. Que criança que não gostava de andar de trenzinho? Eu lembro que lá em Laranjal tinha trenzinho na época do Natal só. E aí formava fila e a gente ficava esperando para passear naquele trenzinho. Era uma delícia. Então a minha família me levava direto lá, pois eu e meu irmão mais novo a gente gostava muito de ir. A criançada lotava o trenzinho sempre, mas nesse dia não tinha muita gente. Meus pais compraram as fichas e entraram comigo e com meu irmão mais novo.
Os bancos eram grandes e de ferro, deu para sentar todo mundo junto na mesma fileira. O trenzinho começou a andar, com a música do Balão Mágico tocando e os personagens fazendo gracinha, brincando com as poucas crianças que tinham ali. Eu me lembro certinho que passou perto do banco onde eu estava sentada com os meus pais, um senhor andando devagar e olhando as crianças e o movimento das ruas. Ele me chamou a atenção, pois estava usando roupas largas e muito velhas. Sua pele era roxa e com manchas de queimado, tudo enrugado, e os poucos cabelos que tinha eram brancos. Ele estava sozinho, não conversava com ninguém e parecia que ninguém o via também. O trenzinho andava devagar, passava entre as ruas que estavam um pouco movimentadas também. Quando chegou no semáforo, o trem parou. Aquele senhor subiu em cima do primeiro banco que tinha na primeira fileira do lado da grade do trem. Subiu assim com os 2 pés no banco, apoiando no ferro que tinha ali, e se inclinou com o restante do corpo para fora do trem. E em segundos ele se jogou, ele pulou do trem para a rua, simplesmente assim se jogou. Eu não vi ele caindo no chão, parece que ele sumiu no ar. Eu, sem entender nada e assustada, levantei correndo, apontando, falando para o meu pai que o senhor tinha pulado na rua. Mas ninguém tinha visto, ninguém fez nada. Tinha mais adultos ali, mas era como se só eu tivesse visto mesmo. Eu, assustada, falando, o homem pulou, pai, ele pulou para a rua. E minha mãe disse que não tinha nenhum senhor lá e que ninguém pulou. Eu olhei para trás tentando ver, mas não dava, o trenzinho continuou andando. Quando desci do trenzinho, fiquei olhando e tentando entender o que tinha acontecido com o senhor. Eu lembro que eu enchi o saco da minha mãe a semana inteira, dizendo que aquele senhor tinha pulado do trem em movimento, mas ninguém acreditou e nem viu nada, né? Eu estava super bem, não foi alucinação, não foi loucura. Eu tenho certeza do que eu vi. Agora eu só não entendo por que ele pulou do trenzinho. Claro que ele estava morto. Ninguém o viu? Na época eu não senti medo, mas hoje isso me arrepia. Eu queria entender por que ele entrou lá e pulou do trem em movimento. Que explicação espiritual isso tem? Já aconteceu algo parecido com vocês? Quando fiquei mais velha, eu sempre comentei com os meus pais desse senhor. E eles disseram que na época que eu contei isso para eles acharam que era invenção ou coisa de criança. E eu expliquei que realmente eu vi. Eles disseram que não sabem explicar, que não faz sentido isso. E não faz mesmo. Foi bem louco. Obrigada por ler, Ana. Um beijo para você e toda a sua família. Fiquem com Deus. Um beijo para você. Muito obrigada. Será que era de outra dimensão? Tipo o velho de Sete Além? E aí ele pulou para um outro lugar, só que aí ele sumiu porque ele acabou voltando para a dimensão dele. Se era um espírito atormentado, ele não estava bem não. Alguma coisa aconteceu ali. Por que ele estava no trenzinho de crianças, eu não sei. Ele estava bem machucado, não estava legal. Se jogou do trenzinho, não sei. Se alguém souber aí, tiver alguma explicação. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro. A macumba veio atrás de mim? O moço que nos conta esse relato diz que isso não aconteceu com ele. Isso aconteceu com uma tia da mãe dele, que aqui ele vai chamar de Júlia. Júlia vivia uma vida normal como qualquer outra pessoa. Ela era casada, tinha 2 filhos, Monique e Rodrigo. Monique casou cedo e já não morava mais com a mãe. Apenas o Rodrigo morava com a mãe Júlia. E diz que nenhum desses 2 filhos nunca deu trabalho para ela. Sempre foram crianças, adolescentes, assim, muito bons, muito educados, estudiosos. Em um dia comum, durante a manhã,
Júlia foi até o mercado para comprar algumas coisas que faltava para o almoço. E durante o trajeto, ela passou por uma encruzilhada onde havia uma macumba ali. Mas diz que não era uma macumba comum que a gente vê por aí, que tem cachaça, pipoca. Era diferente. Tinha algumas velas, tinha uma bebida e tinha uma coisa inusitada, que ela nunca tinha visto em uma macumba por ali pela encruzilhada antes. Lá tinha um pandeiro, todo enfeitado com fitas coloridas. Fitas estilo aquelas do Senhor do Bonfim. Júlia olhou aquela macumba surpresa e pensou com ela mesma: nossa, que macumba bonita! E ela continuou seu caminho até o mercado, comprou o que tinha que comprar e voltou para casa para fazer o almoço. Já tinha passado algum tempo que ela tinha chegado em casa do mercado, ela já estava preparando o almoço quando ela escutou a vizinha, Larissa, chamar no portão. E como elas já eram amigas de longa data e Júlia estava muito ocupada ali fazendo o almoço, ela só gritou para Larissa no portão e falou: entra que o portão está aberto. Só que passou alguns minutos e nada da Larissa entrar. Diz que a cozinha da casa era lá no fundo, mas mesmo sendo lá no fundo, dava para ver ainda o portão da casa. Júlia olhou, o portão estava aberto e ela pensou: poxa, a Larissa chamou, não entrou e largou o portão aberto? Quando Júlia terminou de fazer o almoço, ela resolveu chamar a Larissa por cima do muro, porque eram uns muros baixinhos que dava para um olhar para a casa da outra ali sem muito esforço. E ela resolveu chamar para saber o que aconteceu. E quando Júlia falou com a Larissa sobre o acontecido, a reação da Larissa não foi bem o que Júlia esperava. Pois a Larissa disse que não chamou ela no portão, que não fazia tempo que ela tinha chegado em casa e ela nem sabia que a Júlia estava em casa já. Mas a Júlia bateu o pé e falou que ela tinha chamado ela no portão sim, que até deixou o portão aberto. Mas a Larissa também continuou negando, dizendo que ela não chamou ninguém. Bom, passou alguns dias e ficou por isso mesmo. Passou mais ou menos 1 mês e meio desse ocorrido e nesse meio tempo a vida da Júlia virou de ponta cabeça. A Monique, a filha dela, que estava grávida, perdeu o bebê e se separou do marido e voltou a morar com a Júlia. O Rodrigo começou a usar drogas e roubar coisas de dentro de casa. O marido da Júlia perdeu o emprego e ficou doente de cama. E Júlia, sem saber o que fazer, foi desabafar com a vizinha Larissa. Depois de contar tudo o que estava acontecendo para a Larissa virou para Júlia e disse: olha, eu sei que você não acredita muito nisso, mas vamos ao meu terreiro conversar com meu pai de santo para ver se podemos fazer algo para que tudo isso melhore. E Júlia aceitou a ajuda. No dia marcado, Júlia se arrumou e foi ao terreiro junto com a Larissa. E assim que chegaram e a Júlia entrou no terreiro, uma mulher virou no santo. Os olhos da mulher simplesmente ficaram negros, como se não tivesse a parte branca do olho, nada, como se não tivesse pupila, ficou tudo preto. Todo o olho se tornou negro, como petróleo. E essa mulher foi na direção da Júlia e com um sorriso de canto debochado disse: veio procurar ajuda? A vida não tá boa, não? E a Júlia, nervosa, com a voz trêmula, perguntou àquela mulher: quem é você? E a mulher soltou uma gargalhada e disse: tá fingindo que não me conhece? Você passou por mim, me chamou de bonito, te chamei no portão, você me mandou entrar, agora não tá aguentando as consequências? E na hora, todo mundo do terreiro já veio e tiraram daquela mulher o que quer que fosse que estivesse no corpo dela. E a mãe de santo da Larissa veio, conversou com a Júlia e orientou ela a fazer um trabalho para que afastasse aquela coisa, para que aquilo a deixasse em paz. E assim foi feito. Júlia fez tudo que a mãe de santo pediu, se passaram alguns meses e tudo voltou ao normal. Rodrigo se internou numa clínica e conseguiu se livrar do vício. Monique voltou com o marido e logo depois tiveram uma filha. O marido da Júlia conseguiu um novo emprego e conseguiu cuidar da doença também. E até hoje ninguém sabe o que aquela coisa, aquela entidade queria e também que rumo tomou. Mas hoje ninguém mais quer saber dessa história. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro.
Gente, quanta sogra maledite, vamos lá. Minha ex-sogra é a pior maledite que já conheci. É como eu expliquei, não existe ex-sogra. Desde que você casou com a pessoa, a sogra vai ser tua pro resto da vida. Se você casar 3 vezes, você terá 3 sogras, não é isso? Me confirmem aí os advogados, pessoal do direito aí, alguma coisa assim, né? Legalmente, não sei, é algo do tipo. Enfim. Boa noite ou boa tarde, Ana. Me chamo Fulana. Pode ler tranquila que os nomes já estarão trocados. Bom, para começar o relato, terei que voltar em 2016, onde conheci o meu ex-namorado, o Dito. Começamos a namorar e tudo estava indo muito bem. Conheci minha sogra, Maledite, e ela me tratava como uma filha. Eu adorava ela. Ela tinha mais 2 filhos, a Letícia, de 7 anos, e o Léo, de 5 anos. Eu e o Dito adorávamos ficar com os dois quando a Maledite decidia sair, curtir a noite. Afinal, as mães também merecem se divertir. Enfim, os meses foram se passando e descobri que o Dito usava drogas. Eu caí na ilusão que poderia ajudá-lo a mudar, mas as coisas só pioraram. Ele começou a não me tratar com carinho como antes, e eu insistia em ficar, pois queria ajudá-lo, até que em novembro de 2017 decidimos dar um tempo. Foi então que descobri que eu estava grávida. Ai, sim, Ana, grávida. Pessoal, peço que não julguem os meus pensamentos que aqui irei relatar, ok? Tá, eu pensava em tirar. Eu não queria estar grávida. Eu tinha 23 anos. Eu estava quase terminando a faculdade de medicina. Mas foram apenas pensamentos que passaram pela cabeça. Eu não ia conseguir concretizar aquilo. Desde que descobri a gravidez, eu sentia que seria um menino. Não só sentia, como eu sonhei com ele uma noite. Um menino lindo, loirinho do cabelo cacheado. No sonho ele dizia: mamãe, eu vim para ajudar. Eu vou te fazer feliz. Então, eu e Dito decidimos ficar juntos e morar juntos. Eu, ele, a Maledite e os 2 irmãos. Meus pais odiaram essa ideia. A minha mãe não gostava do Dito. Mães. E me dizia para morar com eles. Tem um cabelo, tem uma formiga andando em mim aqui. Minha mãe não gostava. Mais uma vez, escuta lá o que as mães de bem, né? Porque a gente escuta que tem umas mães maledite também. Mas a maioria é mãe de bem, mãe mesmo. Então escutem as suas mães, tá bom? Vamos ver aqui, olha lá. Meus pais odiaram essa ideia. Minha mãe não gostava do Dito e me dizia para morar com eles. E Ana, eu não escutei. E me dói olhar para trás e ver que eu não escutei eles. Ouviram? A gravidez foi de muito estresse e nervoso. O Dito saía e me deixava sozinha. Teve vezes que peguei mensagens e fotos trocadas com outras mulheres no celular dele. Eu chorava e a pressão, ia lá em cima. E toca eu ir para o hospital ver se estava tudo bem com o meu bebê, que descobrimos que era um menino. Vou chamá-lo de filho apenas. Bom, a Maledite saía e fazia eu limpar a casa dela com um barrigão de 8 meses. Eu não reclamava, afinal eu estava morando lá, eu tinha que ajudar. Foi quando caí da escada, limpando a escada. Eu estava sozinha e gritei por ajuda. O tio do Dito morava ao lado e veio correndo me socorrer e pediu para eu largar a mão de ficar limpando a casa. Bom, e toca ir pro hospital ver se estava tudo bem com o meu filho. E mais uma vez estava tudo certo. Fevereiro de 2018, nasce o meu amado filho. Após 3 dias de trabalho de parto, 3 dias! Mas no fim nasceu de parto normal, depois de muita dificuldade, imagino. A primeira noite no hospital eu passei sozinha, sim, sozinha. O Dito apenas foi levar minha mala e a do bebê. E disse que ia comemorar, mas que logo voltava. Ai, que lindo, vai comemorar lá fora. A mulher mesmo tendo filho ali que se lasque. E ele não voltou aquela noite. Eu estava exausta, mas cuidei bem, me virei sozinha.
Aprendi a dar banho, a trocar fralda, a amamentar sozinha naquela noite. Minha mãe havia pedido para ficar comigo, mas o Dito disse que ia ficar. Enfim, passou os dias e tive que ficar mais que os 3 dias no hospital, pois o meu filho estava com icterícia e teve que ficar no banho de luz. Tivemos alta e fomos para casa do Dito. O primeiro mês lá foi um verdadeiro inferno na terra. A Maledite saía e deixava eu com as crianças dela e mais o meu recém-nascido. O Dito ou enchia a cara ou usava e não me ajudava em nada. E ainda ele e a Maledite diziam que agora eu tinha que deixar as roupas do Dito passadas. E isso que ele não trabalhava. Nunca parou em emprego nenhum. Meus pais que me ajudavam com fraldas, eu já não estava mais aguentando aquilo. Eu limpava a casa sozinha, enquanto a Maledite ficava vendo vídeo no WhatsApp. Mas estava tentando ser forte. Foi quando meu peito começou a inflamar e eu estava com 39 graus de febre. Foi bem na época da greve dos caminhoneiros. Estava um caos a cidade. O Dito ficou dormindo e pedi a Maledite que me levasse ao hospital. Ela disse que não poderia, pois usaria o carro para ir buscar uma bicicleta para a sobrinha dela e que também não poderia ficar com meu filho para eu ir ao hospital. Foi então que a minha amiga e anjo da guarda, que era vizinha, falou que ia comigo e que pagaria minha passagem de ônibus. E lá fomos. Tomei remédio e dentro de 2 dias eu poderia voltar a dar o peito. Mastite, né? Acho que deu. Enquanto isso, estava alimentando meu filho com leite, com fórmula infantil, né? Passou os 2 dias e o meu leite não descia mais. E eu chorei, mas eu chorei tanto. Eu estava destruída. Eu gostava de amamentar. Procurei especialistas, meus pais pagaram, fazia tudo que os médicos pediam e nada adiantava. Bom, eu aceitei e alimentava meu filho com a mamadeira. O importante era que ele estava crescendo forte e saudável. Meu filho estava com 3 meses e as coisas naquela casa só pioravam. Eu via vultos pretos, Ana, no meu quarto, que ficavam rondando o berço. Eu definitivamente estava surtando. Eu brigava com o Dito, mas ele também dava motivo, sabe? Ele saía e passava a noite toda fora. Não ajudava nada com o nosso filho, nem financeiramente. E comecei a gritar com ele. A Maledite dizia que era normal o homem se comportar assim. Dizia que era normal. Cala-te boca. Era normal o homem se comportar assim e que eu tinha que tratá-lo bem. Pois senão perderia o meu marido. Mas vá com Deus! Isso não é perder, gente, é se livrar de uma peça dessa. Bom, desculpa. Então, poderia perder o meu marido. Eu tinha que saber segurar o meu marido. Como? Pela garganta? Assim sim, tinha que saber segurar pela garganta, isso sim. Então, um amigo iluminado me chamou para ir no terreiro que ele frequenta, e eu fui. E o pai de santo me disse que tinha uma mulher mais velha que fazia trabalhos para eu ser infeliz, para que eu não tirasse o filho dela debaixo das asas dela, e eu que fosse embora. Que ela havia feito trabalho para o meu leite secar, por inveja, Ana. O pai de santo me ajudou com banhos e tudo e perguntou se eu queria ajuda para poder deixar o ambiente mais agradável. Eu disse que não. Eu só queria proteção para mim e para o meu filho, pois eu ia sair de lá. E foi o que eu fiz. Peguei minhas coisas, as do meu filho e vim embora para a casa dos meus pais. Por mais que a Maledite havia feito trabalhos, alguns comportamentos do Dito não eram influência de trabalho nenhum, não, tá? Ele que não vale nada mesmo. Não preciso dizer que a Maledite ficou feliz, né? E ainda saiu falando que eu fazia mal pro filho dela. PS. Ela levava comida pro Dito no quarto. Vez ou outra dava comida na boca dele. Gente, foge desse tipo de relação, tá? Mães, façam isso.
Vocês não estão fazendo bem pro filho de vocês, tá? Bom, até hoje eu vivo bem mais feliz aqui com os meus pais. O meu filho está crescendo, o pai dele ainda ajuda com muito pouco. E a Maledite tá ficando doente, operou de hérnias, eles perderam o carro, enfim. Eu não desejo o mal, espero que eles fiquem bem. Mas Ana, de verdade, não desejo a ninguém o que eu passei. Ficou um pouco longo, mas tive que resumir para não ficar tão longo. Um beijo para todos os assombrados, para você e o Matheus e seus pequenos. Um beijo para você, muito obrigada. Parabéns pela atitude Mas é isso que é importante. Nesse caso, ela tinha um apoio dos pais. Ela tinha para onde voltar, com segurança, não é? Isso é muito importante. Muitas pessoas não têm para onde voltar, fica perdida. E aí, com medo de não ter um apoio, acaba se sujeitando e aceitando situações agressivas, humilhantes, e algumas situações as pessoas fazem com que ela acredite que ela não pode sozinha, e pode. É muito melhor vai batalhar, vai sofrer, vai suar, mas vai estar em paz, do que ter um fulano ali enchendo o piquá, os pacová, sei lá, enchendo, e ainda mais, ameaçando, vai saber, né? É melhor estar sozinho, ralar sozinho, se ali tudo, e conseguir dar do que ter alguém. Ele tá me dando, enfim. É difícil, mas dependendo da situação, corre, tá? Sai. E escutem os seus pais. Quando os pais são bons também, né? Porque tem uns... deixa eu anotar aqui. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro. Vamos lá então para mais um relato. Exu me ajudou. Olá, Ana e assombrados. Há tempos eu quero mandar relatos, tenho vários. Porém, postergo sempre por conta de alguns problemas que tenho, como depressão, ansiedade e pânico. Porém, dessa vez não tenho para onde correr, pois fiz uma promessa para o Exu da egrégora a qual eu pertenço. E sendo assim, é melhor cumprir. É mesmo. No final de agosto de 2022, eu fui a um aniversário de uma amiga muito amada, que conheço há quase 30 anos. Quase não saio de casa, pois eu tenho os problemas citados acima. E por gostar de ficar no meu canto mesmo, também, como as bruxas gostam. Sim, eu pratico magia natural, mas eu amo estudar sobre os 100 números de religiões que existem e eu respeito todas. Porém, tenho um carinho especial pelas de matriz africana. Continuando, peguei um carro de aplicativo e fui. Cheguei, passei uma noite muito agradável com pessoas que amo muito, a família dela. E na hora de voltar, chamei novamente um carro. E ao sair, percebi que estava sem a minha blusa de couro. É uma blusa que eu amo, pois como não sou muito friorenta, ela esquenta na medida certa. Ok. Havia esquecido no carro e fiquei bem triste, pois foi bem... Essa blusa custou caro, ela foi bem cara e não teria como comprar outra tão cedo. Mandei mensagens que não foram visualizadas e liguei e o motorista não atendeu. Dei a blusa como perdida, né? Dias depois estava assistindo alguns vídeos do canal que ainda não tinha assistido e um deles falava do seu Zé Pilintra, que ajudou a pessoa do relato. Veio na minha cabeça para eu pedir a um dos Exus que eu cuido, digamos assim, para me ajudar a encontrar essa minha blusa. Na hora eu fiz um pedido mentalmente, que se a blusa de alguma forma reaparecesse, eu daria vela, cigarro, bebida e água, e que contaria para o pessoal do canal Assombrado
também sobre isso. Ana, não deu 5 minutos e o meu celular tocou. Número desconhecido, que nem costuma atender. Atendi e a pessoa disse: Oi, eu sou o fulano, que te levou no restaurante tal. Eu achei sua blusa, mas havia esquecido no porta-malas. Hoje eu mandei lavar o carro e encontrei. Ai, eu fiquei tão feliz, Ana. Pedi que ele me trouxesse, que eu pagaria a corrida. E, Ana, ele mora no bairro do lado do meu. Cumpri minha promessa com os agrados e agora com o relato. Gratidão pela oportunidade de aprendermos com as experiências de tantas pessoas que passam por aqui. Que os deuses, as entidades e deidades abençoe a todos nós. Em breve mandarei outros relatos, pois é o que não falta na minha vida. Beijos. Beijos para você, muito obrigada. Olha só que interessante, né? Eu não acredito em coincidências. Deixa eu dar mais beijinhos aqui. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro.